Olá, tudo bem com você? Eu sou Mauro, dos Chamados pelo Fogo. Você que está chegando agora ao canal, seja mais do que bem-vindo. E hoje eu quero abordar um tema muito interessante, que faz tempo que estou para postar aqui para vocês, que é um tema abordado que eu ouvi há muitos anos atrás pelo pastor Jorge Linhares, que fala sobre por que as pessoas saem da igreja. Esse tema abordado foi numa reunião de pastores com líderes, né? E ele explanou sobre por que as pessoas saem da igreja e por que também as pessoas se afastam da igreja. Tanto isso sai no sentido de mudar de igreja e também porque sai da igreja, não mais frequenta a igreja. Então, por que elas saem? Por que elas mudam de igreja? Talvez você já pode ter se perguntado, né? Por quê? Existem vários fatores, né? E ele lá discorreu vários assuntos. E eu vou estar discorrendo aqui o mais breve possível. Se ficar muito longo, eu coloco em duas etapas, tá bom? Mas é muito interessante, principalmente para nós que somos líderes e para você que é líder ou você que pretende ser líder, é muito bom. E para você também que não é líder, né? E frequenta alguma igreja, alguma comunidade e que às vezes você está desconfortável, vamos dizer, com alguma situação, você vai ver que você não é anormal, mas que você é normal, né? Que você tem sentimentos, que você tem a percepção das coisas, da necessidade de melhorar. E você, ouvindo, né, esses temas que eu vou estar abordando, você vai se identificar com alguma situação você já passou por isso, ou está passando. Então isso vai trazer luz a muitas coisas. E isso nos ensina a sermos mais, como é que eu posso dizer, perseverantes também em algumas situações. Não somente de cobrar, mas sermos um canal de bênção onde nós estivermos. Tá bom? E que o Senhor venha nos iluminar, venha nos esclarecer também. Tá bom? E por que as pessoas saem da igreja? Né? Nesse tema que foi discorrido pelo pastor Jorge Linhares. Um deles é problema entre irmãos. Isso é, talvez você já tenha se decepcionado com alguém na igreja. Você já pode ter confiado em alguém na igreja. Você tem que entender que lá nós temos pessoas que vieram com N tipo de problemas. E que às vezes estão na caminhada sendo saradas, sendo curadas ainda. E muitas ainda nem foram libertas também, né? Talvez esteja com um espírito de engano. É tantas situações que nos envolvem que a gente se decepciona com as pessoas. Talvez até mesmo dentro do seu departamento, dentro da sua igreja, com os seus líderes, com os seus liderados. Não é verdade? Que tem tantos problemas no dia a dia, né? E às vezes passa desapercebido, né? Porque a gente confia tanto nas pessoas e a gente esquece que nós tratamos com ovelhas e entre elas existem os lobos que estão escondidos. E a gente vai descobrir esses lobos com a caminhada. E as pessoas acabam se decepcionando, acham que na igreja não vai ter esse tipo de pessoas. Mas tem, porque lá é um pronto-socorro. Existem pessoas de todas as formas, de todos os jeitos, como eu já disse, que ainda não foram saradas, né? E que precisam ser saradas, ser libertas, tanto no espírito, quanto na alma, quanto no corpo, tá bom? E lá ele descreve assim, foram mais de uma hora, e eu vou estar explicando aqui rapidamente para vocês. Se possivelmente eu vou tentar postar para vocês ou colocar o link, né, dessa explanação que ele fez. Outra coisa, segundo, seriam as expectativas frustradas dentro das igrejas ou dentro dos departamentos, né? E as pessoas têm que entender que nem todos os problemas serão resolvidos, porque às vezes nós falamos, inclusive já tem até um vídeo que eu falei sobre isso, que nós não nascemos para dar certo, mas nós nascemos para cumprir o propósito. E quando as coisas não dão certo nas nossas vidas, nós ficamos frustrados, né? As nossas expectativas são frustradas diante disso, porque só se fala que você vai ser abençoado, que você vai dar tudo dar certo,
E isso não é verdade. Que Deus nem sempre vai resolver todos os nossos problemas. Não vai. Até porque ele falou que no mundo nós teríamos aflição. Então nós teremos aflição. Compreende? E nós não podemos falar só de bênçãos materiais. Não. Não é para isso que Deus nos chamou, né? Mas Deus nos chamou para salvar vidas e não para que dê tudo certo. As coisas materiais, elas são secundárias. As primárias é a salvação. Então, a pessoa chega na igreja, chega no departamento, só se fala que vai dar tudo certo, vai ser tudo bênção, tudo correto, tudo redondo. Dá errado. O principal é que as pessoas sejam salvas, curadas, libertas e restauradas. E a palavra mesmo diz, o Senhor nos diz, para buscar primeiramente o seu reino e a sua justiça e as demais coisas, isso é, as secundárias, ele mesmo estaria acrescentando. Então, muitas igrejas os líderes estão invertendo esses valores, colocando secundária ser primária e a primária ser secundária. Então as pessoas são frustradas, se sentem frustradas por conta disso, porque promete uma coisa e na verdade acontece outra. Terceiro, falta de crescimento espiritual. Muitos não estão crescendo espiritualmente, né? Porque está faltando envolvimento com o ensino, faltando envolvimento com oração. Talvez dentro da igreja, ou mesmo que onde você esteja, não tenha departamento de ensino específico, né? Não tem o departamento de oração, intercessão, libertação, não tenham. Então isso não traz crescimento. E esses três fatores fazem com que as pessoas saiam das igrejas que elas estão. Está compreendendo aí como você vai se identificando? Quarto, o desinteresse das pessoas de se integralizar nos departamentos. Por que será que elas não estão se integralizando aos departamentos? Por quê? Talvez se cobre muito para se participar, mas não se dá nada dentro de um departamento. Você só faz e não é reconhecido. As pessoas não são valorizadas dentro do departamento. E isso é muito sério, né? E talvez a igreja não ofereça aí, né? Foi muito interessante o que ele fala, que às vezes nem do departamento, nem na igreja não oferece nem um chazinho, né? Às vezes se cobra muito, além dos dízimos e ofertas, etc, e não oferece nada. Nada. Mais uma frente vai ser abordado esse tema. Então, por que as pessoas não estão se integralizando aos departamentos? Qual é a dificuldade? Ou talvez nem tenha o departamento. Talvez ela queira ir para um departamento de mulheres, de homens, e não tem. Então, primeiro não tem que se ter ter as pessoas. Tem que primeiro se formar o departamento. Aí o Senhor vai acrescentando. Então, esse é um dos motivos das pessoas saírem também das igrejas, mudarem de igreja, é porque não tem departamentos, tá bom? Isso é muito sério. Quinto, sai da igreja ou muda da igreja porque o pastor é o problema. Sério? Muito sério é isso. As pessoas têm muitas decepções com os pastores, com os líderes. Por quê? Os pastores, porque o pastor não se faz presente, né? Foi dado alguns exemplos. Como assim? Não se faz presente de quando ela casou, não se faz presente nenhum aniversário dela, não se faz presente na consagração quando ela tem os filhos, não se faz presente em nada. Como você se sente? Cuidado por esse pastor? Como você se sente? Você se sente à vontade? Você se sente cuidado com o seu pastor? O seu pastor dá um bom testemunho? Ele é um bom pagador? Ou ele é devedor? Ele é bem quisto na sociedade, no meio que ele vive, na sua cidade? Ele é conhecido como uma pessoa honrada, né, que honra seus compromissos?
honra com a sua palavra, isso é muito sério. Isso é o motivo das pessoas saírem da igreja ou mudarem de igreja. Sexto, o som da igreja muito alto. Alguém já passou por isso? E pasmem, porque hoje na igreja nós sempre teve muito idoso. Imagina aquele som alto para o idoso. Gente, ele quer sair correndo. Ele vai mudar de igreja. Com certeza. Você já se imaginou você querendo chegar mais cedo para a igreja, para conversar com alguém? Você chega lá, tá aquele violão, ou louvor ainda passando música, treinando música para o momento do louvor? Errado. Ou então, quando termina o culto, você quer conversar com o irmão, nem consegue conversar porque o louvor continua ainda, ao invés de ser aquela musiquinha bem baixa, né? Para já a pessoa já poder, pelo menos a gente poder conversar com o irmão e ouvir a voz dele, sem precisar gritar. Não é verdade? Então nós temos que observar tudo isso na parte do som, e isso faz com que as pessoas saiam da igreja. Isso é fato. Sétimo, isso é muito sério, falta de mensagem ungida. Isso é, a palavra só tem conhecimento, mas não tem unção, não tem graça, né? Não tem graça. Você ouve, mas não gera novidade de vida, porque está faltando unção. Então, os pastores, líderes têm que ter o quê? Comprometimento com o Senhor através do jejum e da oração pessoal, para atrair a presença de Deus. A pregação tem atraído a manifestação da glória do Senhor naquele culto, através daquela mensagem? Eu não estou falando aqui de rodopiar, não é nesse sentido que eu estou falando, não. Eu estou falando que só o falar atrai a glória do Senhor, gerando cura, libertação, restauração, porque é isso que Paulo fala, que ele ia não com a palavra do conhecimento dele, mas ele ia com a palavra de Deus e com poder. Isso é, a palavra que ele ministrava vinha com unção para atrair a presença do Senhor. Então, todos os pastores, líderes, têm que ter o quê? Conhecimento e unção. E o que é muito interessante, né? Que a mensagem ungida, como eu já disse, ela atrai a presença de Deus e a sua manifestação. Sem isso, as pessoas vão sair da igreja. Você, pastor, líder que está me ouvindo, observe se as pessoas não estão saindo. Procure, converse com elas, aquelas que estão afastadas. Por que você não está indo mais? Procure a verdade, sem querer ofender, sem querer machucar, mas para você saber e pautar as deficiências da sua comunidade, da sua igreja, para que as pessoas não saiam, mas que elas sintam-se atraídas para a glória do Senhor. Oitavo, a igreja não tem ensino para criança, não tem um departamento infantil, e isso faz com que as pessoas saiam da igreja. Não é simplesmente só aquele momento ali de ir passar ali, não. Estou falando de ter uma programação específica fora a igreja. Gente, isso é muito sério. Nono, falta de estrutura na igreja. Isso não tem estrutura de departamentos. Não tem homens, departamento de homens, departamento de mulheres, departamento de jovens, de crianças, para fazer eventos, não somente eventos internos, mas eventos externos. Não tem um acampamento de verão, não tem um acampamento de inverno, não tem nenhum evento. Isso é, que nem se cobre nada, ou que se cobre só uma taxinha. Compreende? Investimentos de departamento, isso é muito sério, faz com que as pessoas saiam da igreja. Porque se não tem esse evento lá, ela vai onde? Vai conhecer alguém, vai ter um amigo, uma amiga, que a igreja dela faz esse tipo de evento. Ela vai para onde? Para lá. É fato. Décimo, as pessoas saem da igreja, pasmem,
por falta de estacionamento na igreja. Ou se tem, não cabe todos os carros dentro do estacionamento. A maioria fica fora, fica na rua. Aí você fala, mas tem seguro. Quem é que aqui quer ter o carro roubado? Ninguém quer ter o carro roubado, porque dá muito trabalho. Então isso faz com que as pessoas não vão à igreja ou saiam da igreja, por falta de estacionamento na igreja. Então não basta querermos abrir um salão e montar a igreja, não. Nós temos que pensar em tudo. Você líder, você tem que pensar em tudo, em todos os departamentos, porque quem enche a igreja não é eventos. Não. Lá em Atos você vê que é o Espírito Santo que acrescentava. Então cabe a nós pensarmos na estrutura e montar tudo. Quem vai trazer é o Senhor. Então não importa se a tua igreja estiver lá fora do centro, como já foi em algumas igrejas, no meio do mato, a 15 quilômetros da cidade, no meio do mato, 3 horas da tarde, mais de quase 1000 pessoas lá no meio do mato, numa tenda, porque tinha o quê? Palavra e unção e poder de Deus. Isso é muito sério, experiência própria. E o último, para encerrarmos, o horário dos cultos. Então, muitos não têm horário para começar e muito menos para terminar. Isso é muito sério. Nós temos que ter disciplina. A palavra de Deus diz que nós temos que ter ordem e decência. É lógico, vez ou outra, nós sabemos que quando o Espírito Santo está no comando, tudo pode acontecer. Mas isso não pode ser regra, porque tem muitas mulheres ou homens que a esposa ou o esposo não são cristãos. E estão às vezes do lado de fora esperando a esposa para levar ela para casa. E ele está lá esperando, e esse culto não termina. Então preste bem atenção. Será que isso está contribuindo para a conversão dele ou para afastá-lo? Fica aí a dica. É muito interessante isso, porque tudo isso aqui que nós estamos dizendo aqui é uma realidade dentro das nossas igrejas. Isso é uma realidade. Ou somos pegos numa coisa ou outra. E o que mais fez eu pensar, o que mais também faz com que as pessoas saiam da igreja, que tudo é cobrado na igreja. Tudo. E eu acho interessante que o pastor José Linhares dá um exemplo muito interessante. Tudo cobrado. Só arranquei o couro das minhas ovelhas. Nem um chazinho, nem um cafezinho. É igualzinho jogar um anzol dentro do rio e falar com o peixe. Engole. E o peixe fala, mas no ferro? Aqui é no ferro, aqui é no aço. Mas nada. Não, aqui é no ferro mesmo. Aqui, com a gente aqui, você está pegando boi de morder. Mas dá para jogar? Dá para... Não. Põe ao menos uma ração de cachorro para mim aí. Não, aqui não. Minhoca nem pensar. Vocês vão me comer depois. O que eu comer agora vai ser revertido para vocês mesmo. Não interessa. A gente come você, mas não dá a ração. E isso é uma das razões também porque as pessoas saem da igreja. Amém? Agora eu quero orar por você, para que o Senhor dê sabedoria, graça, entendimento, compreensão, discernimento para todas as coisas. Amém, meu querido? Vamos orar? Senhor, eu oro agora por esse meu querido, por essa minha querida, por esse meu amigo, essa minha amiga deste canal. Seja aqui no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram. Que a sua boa mão venha sobre a vida dele, dando sabedoria, entendimento e compreensão. Que o Senhor venha cada vez mais frutificar aquilo que nós fazemos. E que nós venhamos estar cada dia mais insatisfeitos com aquilo que fazemos.
para podermos depender totalmente do Senhor, para recebermos do Senhor diretrizes para aquilo que fazemos. Os líderes, Senhor, que o Senhor venha dar discernimento, abrir a mente, e que o Teu Espírito Santo venha ministrar sobre cada um, e que eles saibam que o maior interessado que eles cresçam é o Senhor. O maior interessado que os nossos olhos sejam abertos é o Senhor, porque o Senhor é que tem os tesouros escondidos, e o Senhor é que tem a palavra da vida eterna, e o Teu Espírito é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é o que fazemos, mas o que move o Senhor, ó Deus, são as nossas orações. O que move o Senhor são, ó Deus, a nossa integridade diante do Senhor e diante dos homens. E no nome de Jesus, ó Pai, que o nosso coração e o coração de cada líder, de cada um que está me ouvindo, seja sensível àquilo que o Senhor quer fazer, àquilo que o Senhor quer mostrar, e que nós não sejamos somente ouvintes da Sua palavra, mas cumpridores, que nós não sejamos somente, ó Deus, membros de uma comunidade, mas, ó Deus, participantes, ó Deus, ativos dentro da comunidade, para sermos um canal de bênção, para que outras vidas sejam salvas, sejam libertas, sejam restauradas pelo Teu poder, ó Deus, em nós e através de nós. É que eu peço no nome de Jesus. Amém? Aproveite, se inscreva, compartilhe com seus amigos, que você possa fazer também seu pedido de oração. Se inscreva aí, tá bom? Coloque lá o seu pedido de oração, o agradecimento, e também compartilhe. Eu peço a você, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz e tchau.